Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Oller, pesquisadora do Instituto Mamirauá, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu tenho mantido as atividades relacionadas ao meu projeto de pesquisa, padrões de agrobiodiversidade em comunidades de várzea e terra firme na região do Médio Solimões, Amazonas, durante esse período tão complexo e difícil que a gente tem vivido de isolamento social, devido à pandemia. Então, para lembrar um pouquinho, né, o objetivo geral do meu projeto é examinar desde uma perspectiva histórica até as bases genéticas as práticas agrícolas e a agrobiodiversidade no âmbito das mudanças sociais e climáticas em ambientes de várzea e terra firme na região do Médio Solimões. Então, para a gente continuar lembrando aí, né, a agrobiodiversidade, que é um conceito-chave, né, dentro do meu projeto, é a diversidade biológica dos agroecossistemas. Lembrando que o agroecossistema é um ecossistema antropicamente manejado, né? E a agrobiodiversidade também é conhecida como diversidade agrícola, né? E envolve, né, todas as diferentes esferas que contém também a diversidade biológica, como diversidade ecológica, diversidade genética, né? Bom, e com esse esquema a gente consegue visualizar, né, o quão complexo é o conceito da agrobiodiversidade, e eu destaquei aí os agricultores porque são as peças-chave, né? São as peças fundamentais aí dentro desse conceito. Uma questão bem interessante, assim, para a gente lembrar e se perguntar é que por que que esse agricultor, né, tradicional ele conserva essa agrobiodiversidade, né? Sendo que já é conhecido que os agricultores tradicionais são os maiores mantenedores de agrobiodiversidade. Normalmente é para o aproveitamento dessa heterogeneidade ambiental, né? Como são agricultores que normalmente têm um baixo poder aquisitivo, né? Têm baixa capacidade de adquirir insumos externos, então você usa da diversidade para aproveitar, né, toda a heterogeneidade do meio em que você está cultivando. Diferente de uma agricultura praticada nos moldes da Revolução Verde, no qual você homogeneiza, né, o seu ambiente para conseguir fazer uma aplicação efetiva do pacote tecnológico, né, com conjuntos de fertilizantes, sementes selecionadas, agrotóxicos, enfim. Um outro motivo é para a estabilização da produção e aumento da segurança alimentar, né? Já pegando o gancho do uso da heterogeneidade, então você diversifica, você consegue garantir que não necessariamente você vai ter uma grande produção de um produto só, mas você pode ter pequenas produções de vários produtos, o que garante, né, dá uma estabilidade na produção e também aumenta, né, a sua capacidade de alimentar a sua família e até vender o excedente, né? Então, por isso, a satisfação de diferentes necessidades, né, que essa residência, né, que essa unidade produtiva pode ter. Também dá maior flexibilidade para se adaptar a mudanças, né? E então, quanto maior a diversidade, você pode acontecer alguma mudança social ou mesmo uma mudança climática, e você pode ter um conjunto de variedades, de cultivares que não se adaptam bem a uma condição, mas você tem um outro conjunto que se adapta. Então, dá uma maior possibilidade de escolhas aí para esse agricultor. E também tem razões estéticas, razões afetivas, né, dos agricultores manterem algumas variedades que podem ter até baixa produtividade, né, principalmente aos olhos aí de um pesquisador, de uma agricultura mais convencional, mas que ele é mantido porque recebeu a semente do avô, porque acha que o broto é bonito, enfim, são diversas as razões, né, para que essa conservação aconteça. Um outro conceito-chave aí do meu trabalho é a etnobotânica, né, que é a ciência que estuda as interações homem-planta, considerando os aspectos naturais e sociais dos sistemas dinâmicos. Então, a gente vem para mais um esquema complexo
aí, né, dando destaque para a etnobiologia, que é onde a etnobotânica está inserida. Então, um destaque aí para a antropologia, para a biologia, e que a etnobotânica se utiliza, né, do referencial teórico e metodológico da conversa dessas duas grandes áreas. Bom, agora que a gente relembrou, né, o que é a pesquisa, né, o objetivo geral, e também viu esses dois conceitos muito importantes dentro da pesquisa, eu vou falar um pouco como esses dois conceitos eles guiaram, né, as minhas estratégias para manter as atividades relacionadas à pesquisa nesse período de pandemia. Então, se a gente prestar atenção, são dois conceitos em que a figura do ser humano é muito importante, né? Tanto dentro do conceito de agrobiodiversidade quanto da etnobotânica, o ser humano ele tem um papel muito importante. Então, o que eu pensava era assim, como eu vou desenvolver uma pesquisa sobre agrobiodiversidade utilizando a etnobotânica como uma ferramenta metodológica, sendo que eu não posso estar presencialmente com os agricultores, né? Esse foi o grande desafio. Bom, no final de 2019, eu submeti meu projeto ao Comitê de Ética, visando a autorização para começar a coletar em 2020. O que claramente não aconteceu, o processo, né, dessa autorização está paralisado no Comitê de Ética, mesmo porque as reuniões elas também foram, né, suspensas. Então, por questões legais, eu já não poderia, né, começar a coletar esses dados. Mas também, como eu acabei de dizer, eu não poderia iniciar essa coleta de dados porque para a realização de um trabalho etnobotânico, eu tenho que conviver ali com os agricultores, acompanhá-los em seus espaços de cultivo, né, entrevistá-los, entender a dinâmica social, né, em que eles estão inseridos, para conseguir, né, entender um pouco sobre os processos de escolha, desses elementos da agrobiodiversidade. Então, é um tipo de pesquisa, né, que em isolamento social eu não conseguiria fazer. E também por seguir normas, né, estabelecidas aí tanto pelo Instituto quanto pela Secretaria do Meio Ambiente. Então, nada feito. Vamos pensar em outras estratégias. Tendo em mente essa figura do agricultor, né, como a fundamental da minha pesquisa, comecei a pensar que eu teria que desenvolver atividades em que eu pudesse manter, mesmo que remotamente, esse contato com os agricultores. E eu peguei e foquei minhas estratégias nisso. E uma outra, né, estratégia foi pensar que lá no meu projeto eu já previa o processo de captação de recursos para desenvolver uma etapa do projeto que é a da análise genética, né? Que é uma etapa que exige um pouco mais de recurso financeiro. Então, também pensei, agora, né, em que eu estou fazendo o trabalho remoto, só dentro de casa, na frente do computador, vou também focar meus esforços em conseguir, né, financiamento para a realização da parte genética do projeto. Bom, então, no geral, eu segui esses pontos estratégicos, né, para manutenção da minha pesquisa, manter o contato com os agricultores, o contato com as instituições parceiras, a produção científica, principalmente a relacionada com os agricultores com os quais eu vou trabalhar, né, manter a minha participação em projetos interdisciplinares de captação, principalmente envolvendo outros grupos de pesquisa dentro do Instituto, envolvendo o programa de manejo, e focar na captação de recurso para essa parte genética, né, do projeto. Então, o contato com os agricultores e com as instituições parceiras, ele vem sendo realizado através de grupos de WhatsApp e também do programa de rádio do Mamirauá, no qual pude contribuir com uma entrevista e com a construção de uma pauta sobre agricultura familiar, o que é super importante porque é um meio de comunicação que atinge bastante as comunidades e quanto mais
os agricultores ouvirem falar sobre a pesquisadora que trabalha com agricultura e a gente mantendo esse contato, isso facilita muito, né, o meu trabalho de campo e essa aproximação entre o pesquisador e o agricultor. Bom, quanto à produção científica, a gente teve um artigo aprovado aí, né, aceito para publicação, né, impactos da Covid-19 nas cadeias produtivas e no cotidiano das comunidades tradicionais da Amazônia Central. O que foi muito interessante, porque nesse artigo eu acabei trabalhando com membros do Programa de Manejo de Agroecossistemas atuais e antigos membros. Então, além de me dar um grande entendimento sobre como as comunidades têm enfrentado a pandemia, eu também consegui ter uma grande contextualização, né, principalmente conversando muito com os antigos membros sobre as questões agrícolas da região. Isso super importante, né, para eu entender esse contexto em que a agrobiodiversidade tem sido conservada. Bom, quanto à captação de recursos, eu acho que o ano de 2020 foi um ano muito produtivo, né? Acho que tivemos grandes conquistas, a minha participação ela foi ativa na captação via projetos de captação do Programa de Manejo de Agroecossistemas, no qual eu contribuí sempre que solicitada, né? Então, com participação também ativa como membro do projeto quase 100% aprovado via plataforma VBio, né, para trabalhar com as mulheres de diferentes atividades, artesãs, agricultoras, pescadoras, um projeto aí muito importante para a região e também institucionalmente. E para mim o grande feito, né, foi conseguir a captação de recursos para as análises genéticas, né, do meu projeto, uma captação via feita a FAPEAN, né, no projeto Interdisciplinaridade para o Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Farinha Uarini, unindo etnobotânica e diversidade genética, que é algo que eu tenho perseguido desde quando eu cheguei no Instituto e fiquei muito contente com essa aprovação, né, nesse edital e também por vias de conclusão de contratação, um projeto que prevê uma parceria com uma universidade, a Unemat, Alta Floresta, o que é super importante, e também prevê uma bolsa, né, de nível técnico, nível superior, o que também é muito importante para o fortalecimento da pesquisa no interior, né, valorizando aí esses profissionais que são formados no interior do país. E a minha insistência, né, em sempre unir a etnobotânica com a diversidade genética, porque eu acho que contribui muito para a conservação da agrobiodiversidade, mas também é um ótimo retorno para as comunidades, né? Aproximá-las, aproximar esse diálogo realmente entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, né? Despertar no agricultor esse interesse e por experiência em outros projetos, isso sempre acontece, né? A gente consegue determinar áreas prioritárias de conservação, por exemplo, e ter esse acompanhamento, né, sobre como a diversidade está sendo mantida quando uma cadeia tão forte e tão importante, né, quanto a cadeia da farinha Uarini, ela vai sendo desenvolvida. Então, a aprovação desse projeto ela vem num momento muito oportuno, né, em que o fortalecimento das atividades da IG, né, da farinha, ele também vai começar a acontecer. Esse projeto aprovado, ele prevê muito diálogo com a APRU, né, que é a Associação dos Produtores de Farinha. Então, eu acho que tem muito a contribuir, né, não apenas cientificamente, o que já é um grande feito, mas também, né, para os agricultores. Bom, então muito obrigada. Qualquer dúvida, tá aí meu e-mail para contato. E se cuidem, fiquem em casa e espero em breve poder retomar com segurança as atividades presenciais.